Imagine que sua vida dependesse de um mapa que você não pode carregar no bolso, não pode desenhar no chão e não pode sussurrar no ouvido de ninguém. Um mapa que, se fosse descoberto, condenaria toda a sua linhagem à morte. Agora imagine que esse mapa está escondido bem na sua frente, esculpido em fios de cabelo, desafiando o maior sistema de opressão da história da humanidade. O que você está prestes a ver não é apenas um penteado. É a criptografia mais mortal, brilhante do século XVIII. Feche os olhos e sinta o cheiro do açúcar queimado e do suor frio. O silêncio da noite na senzala não é de paz, é de vigília. No canto mais escuro, o som rítmico de dedos puxando o couro cabeludo cria uma melodia de resistência. Zaira não está apenas trançando, ela está salvando vidas. Cada divisão milimétrica feita com a unha no couro cabeludo é uma estrada de fuga. Cada curva da trança nagô que se forma representa um rio que precisa ser atravessado. Os senhores de engenho passavam por essas mulheres e viam vaidade. Eles viam trabalho manual. Eles eram cegos pela própria arrogância. Enquanto eles contavam as sacas de açúcar, Zaira contava os passos até a liberdade. Ela estava criando uma linguagem que nenhum dicionário europeu seria capaz de traduzir. Uma linguagem escrita com queratina, força e sangue. Se o feitor entendesse que aquela trança que terminava atrás da orelha direita significava fuja pelo leste após a terceira lua cheia, o massacre seria inevitável. Mas o código era perfeito. O código era sagrado. Se você sente que a verdadeira história nunca foi contada nos livros didáticos e quer dar voz a quem foi silenciado, já deixa o seu like. Este vídeo não é apenas entretenimento, é um resgate. E o seu like faz com que essa verdade chegue mais longe. Para entender a genialidade de Zaira, precisamos voltar ao solo infértil da esperança no ano de 1740. O Brasil colonial era um moinho de gente. Navios despejavam corpos e sonhos no cais, tentando apagar nomes, religiões e passados. Mas Zaira trouxe consigo a memória dos campos de Angola, a geometria dos tecidos iorubás e a coragem de quem não tem mais nada a perder, a não ser a própria dignidade. Ela foi vendida para a fazenda Santa Cruz, um lugar conhecido por ter as cercas mais altas e os cães mais ferozes. Fugir dali era considerado suicídio. Os mapas de papel eram vigiados como tesouros. Se um escravizado fosse pego com um pedaço de carvão e um risco no chão, era torturado até revelar quem mais sabia o caminho. O sistema era desenhado para que ninguém soubesse para onde ir. Sem direção não há fuga. Sem mapa, você é apenas uma presa fácil no meio da mata fechada. Zaira percebeu que o corpo humano era o único lugar que os feitores não ousavam revistar com inteligência. Eles revistavam os bolsos, as trouxas de roupa, as bocas, mas eles nunca olhavam para o padrão dos cabelos com os olhos da lógica. Para eles, o cabelo pichain era algo a ser desprezado ou ignorado. E foi nesse desprezo que Zaira encontrou a maior brecha de segurança da história colonial. Ela transformou a cabeça das mulheres no diretório central da inteligência rebelde. Antes de mergulharmos no segredo técnico dessas tranças, comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo este documentário. E que horas são aí agora? Quero ver o tamanho da nossa corrente. Hoje, o conflito começa quando a primeira semente de arroz é escondida dentro de uma trança grossa. Não bastava fugir. Era preciso sobreviver no quilombo. Zaira começou a arquitetar o plano de fuga mais ambicioso da província. Mas o perigo tinha nome: Capitão Rodrigo, um caçador de recompensas que orgulhava-se de nunca ter perdido uma peça. Rodrigo tinha um instinto animal. Ele começou a notar que antes de cada desaparecimento, um grupo de mulheres se reunia ao redor de Zaira. Ele não entendia o que elas falavam, pois Zaira as instruía a cantar em dialetos antigos, enquanto trabalhava em suas cabeças. O que o capitão ouvia como música de ninar era, na verdade, a leitura das coordenadas geográficas. A tensão na fazenda tornou-se sufocante. O chicote batia com mais frequência. A paranoia tomava conta da casa grande. Eles sabiam que algo estava sendo planejado, mas procuravam por armas de ferro, quando a verdadeira arma era feita de fibra e inteligência. Zaira então recebeu a notícia que mudaria tudo. O quilombo do Catucá,
O destino final tinha mudado de lugar para evitar um ataque surpresa. Todo o mapa antigo em sua cabeça era agora inútil. Ela tinha apenas 3 dias para aprender o novo. Caminho através de mensageiros que vinham da mata e codificar essa nova rota no cabelo de 50 pessoas. Se ela errasse um único nó, 50 famílias morreriam de fome ou seriam capturadas no pântano. A pressão está aumentando e o que Zaira fez a seguir desafia a própria física. Se você está preso nessa história, se inscreve no canal agora. O que vem no próximo bloco é o momento em que a arte se torna estratégia de guerra. Este é o início da nossa jornada para continuarmos expandindo até atingirmos o volume de detalhes que você precisa, com descrições minuciosas de cada técnica e do embate psicológico. Zaira não tinha mais papel, nem bússola, nem tempo. O mensageiro do quilombo, um homem que atravessava o pântano como uma sombra, trouxe a notícia em um sussurro. O caminho mudou. O Rio Grande transbordou e a passagem das pedras foi engolida pela lama. Agora a única saída é pela garganta do diabo. Zaira sentiu um frio na espinha. A garganta do diabo era um desfiladeiro vigiado por 2 postos avançados da milícia colonial. Ela precisava atualizar o código. Naquela noite, sob a luz de uma fogueira que morria, ela chamou a primeira mulher, Antônia. Antônia tinha o cabelo curto, mas forte. Zaira começou o trabalho. Ela não usava apenas os dedos. Ela usava a memória da dor. Para indicar o desfiladeiro, ela criou uma trança em relevo alto, que corria do topo da testa até a nuca, mas com uma interrupção brusca no meio, um sinal de que a estrada principal estava bloqueada. Para sinalizar os postos da milícia, ela introduziu nos cegos pequenos caroços de cabelo que, ao serem sentidos pelo tato na escuridão da fuga, diriam aos fugitivos: não pare, silêncio absoluto. Há inimigos a 100 passos. Mas a genialidade de Zaira foi além da cartografia. Ela sabia que, se fossem pegos, eles morreriam de fome no mato antes de encontrar o quilombo. Então ela começou a semear os cabelos. Enquanto trançava, ela deslizava sementes de milho, arroz e feijão dentro das dobras do cabelo. Eram sementes de sobrevivência, protegidas pela queratina, invisíveis aos olhos do feitor, que via apenas cabelo crespo e sujo. Zaira estava transformando o couro cabeludo de seu povo em um celeiro móvel. Cada mulher carregava em sua cabeça o sustento para os primeiros meses da nova vida em liberdade. Se o destino era o futuro, elas estavam levando a herança biológica da África escondida em seus penteados. A tensão na senzala atingiu o ponto de ebulição. O capitão Rodrigo, o caçador de recompensas, começou a suspeitar do tempo que Zaira passava com Antônia. Ele entrou na senzala com um facão em punho. O silêncio foi instantâneo. Ele caminhou até Antônia, agarrou-a pelo queixo e virou sua cabeça de um lado para o outro. Que desenho é esse, negra? Ele rugiu. Zaira sentiu o coração bater na garganta, mas sua voz saiu firme como o ferro. É apenas o costume das nossas avós, senhor, para que o espírito não fuja pela cabeça enquanto dormimos. Rodrigo sorriu, um sorriso que fedia a fumo e maldade. Ele passou o fio da lâmina sobre a trança que marcava a rota do rio. Se eu descobrir que esses caminhos na sua cabeça levam a algum lugar, que não seja o trabalho, eu mesmo arranco esse couro fora. Ele saiu, mas a semente da dúvida estava plantada. Zaira sabia que a janela de oportunidade estava se fechando. O código precisava ser finalizado naquela noite, ou nunca mais. Imagine o nível de controle emocional necessário para manter a mão firme enquanto um carrasco encosta uma lâmina no pescoço da sua amiga. Você teria essa coragem? Você acha que Zaira deveria acelerar o plano ou esperar o capitão se acalmar? Comenta aqui o que você faria se estivesse no lugar dela. A decisão de Zaira foi a mais arriscada de todas. Ela decidiu que a fuga não seria de um pequeno grupo, mas de todos. 50 almas. Crianças, idosos e jovens. Para isso, ela precisava de um mapa mestre. E esse mapa não poderia estar em ninguém a não ser nela mesma. Ela começou a trançar o próprio cabelo usando um espelho quebrado que encontrara no lixo da Casa Grande. Eram tranças zigue-zague, um padrão que os colonos chamavam de caminhos de cobra. Mas para quem sabia ler, cada ângulo de 45 graus na trança
indicava uma mudança de direção na trilha da mata. O padrão era tão complexo que parecia uma obra de arte abstrata, mas era na verdade um GPS humano, codificado em 3D. Se ela caísse, o mapa morreria com ela. Se ela chegasse, um povo inteiro nasceria de novo. É impressionante como uma história bem contada nos prende, não é? Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos com esse nível de profundidade, narrativa cinematográfica e retenção absoluta, existe um método de edição focado em storytelling emocional que eu recomendo. O link está logo ali embaixo, na descrição, para quem quer transformar ideias em vídeos épicos como este. A noite da grande fuga chegou com uma tempestade que parecia enviada pelos orixás. O barulho do trovão abafava o som das correntes sendo quebradas com limas, escondidas durante meses. Zaira estava na frente. Ela não via o caminho com os olhos. A noite era um breu total. Ela via o caminho com as mãos. Periodicamente, ela levava a mão à própria cabeça, sentindo as texturas das tranças, para confirmar se a curva que faziam agora batia com a curva codificada em seu cabelo. Esquerda no nó grosso, direita na trança fina, siga reto onde o cabelo está liso. Ela repetia mentalmente como um mantra sagrado, mas o destino é cruel. No meio da travessia da garganta do diabo, o clarão de um relâmpago revelou o que todos temiam. O capitão Rodrigo e 10 homens armados estavam esperando no topo do desfiladeiro. Eles não sabiam o caminho, mas sabiam o destino. Parem! Já gritou Rodrigo, a voz competindo com o trovão. Eu sabia que o mapa estava em você, Zaira. Eu vi o desenho. Eu vi a rota. Ele desceu do cavalo, a tocha protegida pela capa de couro. Ele queria o mapa. Ele queria provar sua teoria de que aquelas mulheres eram mentes criminosas e geniais. Ele avançou em direção a Zaira, ignorando os outros. Ele queria a cabeça dela, literalmente, como um troféu de inteligência capturada. O confronto foi silencioso. Os escravizados recuaram, mas Zaira deu um passo à frente. Ela não tinha armas. Ela só tinha o seu código. Rodrigo agarrou o cabelo de Zaira com força bruta, tentando ler a direção final para o quilombo. Mas o que ele não sabia é que Zaira tinha guardado um último segredo no penteado daquela noite. Nas pontas das tranças de Zaira, escondidas por pequenas contas de barro, estavam lascas de vidro e pimenta malagueta concentrada. No momento em que Rodrigo puxou o cabelo para si, Zaira girou o corpo com uma força ancestral. As pontas das tranças chicotearam os olhos do capitão como lâminas envenenadas. O grito dele cortou a chuva. Cego pela dor e pela queimação, ele soltou a arma. Agora! Gritou Zaira. Não foi um comando de fuga comum. Foi o rugido de um povo que tinha acabado de decifrar o código da própria liberdade. Enquanto os milicianos tentavam socorrer seu líder no meio do lamaçal e da escuridão, as 50 sombras desapareceram entre as árvores, seguindo os sulcos e as estradas traçadas nos cabelos uns dos outros. Se você sentiu o arrepio desse confronto agora, se você percebeu que a inteligência venceu a força bruta no momento mais improvável, compartilha esse vídeo. Histórias como a de Zaira são o que mantém a cultura viva. Essa história precisa ser vista por quem acha que o cabelo é só estética. Nota: estamos chegando ao final. O mistério e as consequências dessa fuga serão revelados no último bloco, quando o sol finalmente rasgou o horizonte na manhã seguinte. O capitão Rodrigo e seus homens encontraram apenas o vazio. No chão da garganta do diabo, banhado pela lama da tempestade, repousava um único objeto, uma das tranças de Zaira, cortada pela faca durante o combate. O capitão, com os olhos ainda vermelhos e inchados pela pimenta, pegou aquele pedaço de cabelo e tentou, uma última vez, entender a lógica por trás dos nós. Mas o segredo já não estava mais lá. O código morre quando o objetivo é alcançado. Dizem que, ao chegarem às portas do quilombo do Catucá, as mulheres não celebraram com gritos. Elas se sentaram em círculo, sob o abrigo das árvores gigantescas, e começaram a desmanchar as tranças umas das outras. Era um ritual de encerramento. Conforme os nós eram desfeitos, o mapa desaparecia da existência física e se tornava apenas uma lembrança de vitória. As sementes de arroz e milho, guardadas com tanto cuidado no couro cabeludo, foram plantadas naquela mesma tarde. O que era um plano de fuga, agora era o sustento de uma nova nação. Mas aqui entra o mistério que os historiadores e antropólogos
ainda debatem em sussurros. Zaira nunca foi vista cultivando a terra. Dizem que ela passou o resto de seus dias sentada na entrada do quilombo, trançando o cabelo das crianças que nasciam em liberdade. Mas havia algo diferente. Os padrões que ela criava nessas crianças não eram mapas de estradas, eram algo mais profundo. Alguns acreditam que Zaira estava codificando a genealogia de famílias inteiras que tiveram seus registros queimados pelos cartórios coloniais. Ela estava escrevendo a árvore genealógica de um povo diretamente em suas cabeças. Quem era filho de quem? De qual aldeia africana eles vieram? Quais eram os nomes de seus ancestrais? Tudo estava ali, escondido em padrões geométricos que desafiavam o tempo. Enquanto o mundo lá fora tentava apagar a identidade negra, Zaira a tornava indestrutível através da arte. O código das tranças não serviu apenas para tirar as pessoas da escravidão. Ele serviu para que elas nunca esquecessem quem eram. Anos depois, quando o exército imperial finalmente destruiu o quilombo do Catucá, eles esperavam encontrar documentos, cartas de aliança ou planos de guerra. Não encontraram nada. O que os soldados viram foram mulheres que, antes de serem capturadas ou mortas, cortavam os próprios cabelos e os lançavam ao vento ou ao fogo. Elas preferiam destruir o mapa do que deixar que o inimigo aprendesse a ler a sua inteligência. Hoje, quando você vê alguém usando tranças nagô ou padrões complexos de braids, você está olhando para uma tecnologia de sobrevivência milenar. Não é apenas estilo, não é apenas tendência. É uma mensagem criptografada que atravessou o oceano e sobreviveu ao chicote. O código de Zaira ainda está entre nós, esperando por alguém que tenha a sensibilidade de entender que a maior arma contra a opressão não é o ferro, é a memória. Zaira desapareceu da história oficial, mas o seu legado está gravado em cada fio de resistência que vemos hoje. E se eu te dissesse que essa não foi a única forma de comunicação secreta usada naquelas matas? No próximo episódio, eu vou revelar como as canções de ninar e os batidos dos tambores eram, na verdade, frequências de rádio naturais usadas para coordenar ataques a quilômetros de distância. O que vai acontecer nesse próximo capítulo muda tudo o que você entende sobre tecnologia ancestral. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria que valoriza a profundidade. Se inscreve agora para não perder a continuação dessa série documental. A história está viva e o próximo código será ainda mais difícil de quebrar. Para entender a urgência de Zaira, precisamos mergulhar na rotina da Fazenda Santa. Cruz não era apenas o trabalho escravo, era um sistema de quebra psicológica. O coronel Venâncio, dono das terras, não queria apenas açúcar. Ele queria a alma de seu povo. Ele proibia tambores, proibia cantos, proibia as línguas nativas. Ele sabia que a cultura é o cimento da resistência. Se você tira a identidade de um povo, você tira a sua força. Zaira via seus irmãos de cor se transformando em cascas vazias. O silêncio na senzala era doentio, quebrado apenas pelos gemidos de dor e pelo estalar do chicote do capitão Rodrigo. Foi nessa masmorra a céu aberto que Zaira teve sua epifania. Ela olhou para as mãos de sua mãe, calejadas e deformadas, mas ainda capazes de fazer as tranças mais complexas com uma velocidade sobre-humana. Ela percebeu que o amor e a técnica que passavam de geração em geração não podiam ser confiscados. Foi quando ela associou os elementos da natureza aos tipos de trança. Uma trança em zigue-zague nagô representava o caminho da cobra, ou seja, a trilha mais perigosa e cheia de curvas na mata fechada. Uma trança grossa e reta, bantu, representava a estrada principal, o caminho do boi, onde a vigilância era alta. Um nó apertado na nuca significava parada, obrigatória para descanso e reabastecimento de água. Zaira estava criando sozinha uma linguagem binária de nós e texturas, séculos antes da invenção dos computadores. A tensão na Fazenda Santa Cruz subiu a níveis insuportáveis. O capitão Rodrigo não era um bruto qualquer. Ele era um caçador de mentes. Ele começou a notar que a calmaria de Zaira era não natural. Enquanto as outras escravizadas tremiam na sua presença, Zaira mantinha os olhos baixos, mas sua respiração era calma, rítmica. Ele sabia que o perigo mora no silêncio, não no grito. Rodrigo implementou um sistema de terror aleatório. Ele cortava o cabelo de uma mulher sem aviso prévio.
apenas para ver a reação de Zaira. Ele proibia reuniões de mais de 3 pessoas na senzala. Mas o mais cruel foi o jogo psicológico que ele jogou com Jairo, um jovem que trabalhava na casa grande e tinha um medo paralisante do chicote. Rodrigo começou a dar privilégios a Jairo: comida melhor, roupas menos gastas, em troca de informações sobre movimentações estranhas. O plano de Zaira foi colocado em risco não por um feitor, mas pelo medo de um dos seus. Jairo começou a desconfiar do ritual das tranças. Ele via Zaira trançando o cabelo de Antônia por horas e, no dia seguinte, Antônia estava estranhamente confiante. Jairo, num momento de desespero, procurou o capitão Rodrigo. Ele não contou sobre o código. Ele nem o entendia. Mas disse que Zaira estava enfeitiçando as outras através do cabelo para fazê-las fugir. A resposta de Rodrigo foi um ataque cardíaco na narrativa. Ele não prendeu Zaira. Ele fez algo pior. Ele a chamou na casa grande e, diante do coronel, ordenou que ela fizesse o seu penteado de feitiço nele, no próprio capitão. Era um teste de poder. Se ela recusasse, morreria. Se aceitasse, teria que tocar na cabeça do homem que ela mais odiava. Com as mãos tremendo internamente, mas com o rosto de pedra, Zaira aproximou-se do capitão. Naquele momento, enquanto os dedos de Zaira tocavam o couro cabeludo oleoso de Rodrigo, o tempo parou. Ela teve a chance de tentar enforcá-lo com as próprias tranças, mas a vingança pessoal destruiria o plano de liberdade coletiva. Em vez de violência, ela usou a inteligência. Ela fez nele o padrão de trança mais simples e óbvio, a linha reta da submissão. Ela codificou a derrota dele no próprio penteado que ele exigiu. Rodrigo olhou no espelho e sorriu, achando que tinha domado a líder. Ele não sabia que naquele momento ele tinha acabado de assinar o atestado de que não entendia nada sobre o poder que tentava controlar. Zaira sabia que a liberdade sem sustento era apenas uma sentença de morte adiada. O quilombo do Catucá era um refúgio, mas era um refúgio faminto. Para que 50 pessoas sobrevivessem aos primeiros meses de isolamento, elas precisavam de tecnologia agrícola. Mas como transportar sementes sem sacos, sem potes e sem levantar suspeitas nas revistas diárias do capitão Rodrigo? A resposta estava na arquitetura do cabelo afro. Zaira descobriu que as tranças em relevo, conhecidas como cornrows, criavam canais internos perfeitos. Ela começou a selecionar as sementes mais resistentes, o arroz africano, de casca avermelhada, e variedades de feijão que podiam esperar meses para germinar. Durante as madrugadas, sob o pretexto de limpar o couro cabeludo das outras mulheres, ela deslizava semente por semente para dentro das tranças. Cada mulher tornou-se um silo ambulante. Uma carregava o arroz, outra o milho, uma terceira sementes de ervas medicinais para curar feridas de bala e infecções de mata. O peso extra no cabelo era compensado pela esperança de ver aquelas sementes brotarem em solo livre. O código agora era duplo. A superfície da cabeça dizia para onde ir, mas o interior da trança dizia como viver. Zaira criou o primeiro sistema de armazenamento criptografado da agricultura brasileira. Mas o risco era físico. As sementes podiam germinar com o suor e a umidade do trabalho sob o sol, causando feridas no couro cabeludo das escravizadas. Elas precisavam suportar a dor em silêncio. Se uma semente brotasse prematuramente e um feitor visse um pequeno caule verde saindo de uma trança, o segredo seria exposto. A disciplina era absoluta. Era uma prova de resistência que ia muito além da força muscular. Era a vitória da vontade sobre a biologia. Faltavam 24 horas para a grande fuga. O ar na senzala estava tão carregado que parecia que uma faísca faria tudo explodir. Jairo, o informante, estava à beira de um colapso nervoso. Ele sentia o olhar de Zaira sobre ele. Não um olhar de ódio, mas um olhar de piedade. Isso o corroía mais do que o chicote. Ele sabia que, se contasse tudo, ele seria o responsável pelo massacre de seu próprio povo. Naquela última noite, Zaira não dormiu. Ela realizou o que os anciãos chamariam de o grande trabalho. Ela trançou o próprio cabelo em um padrão que nunca havia usado. Era um mapa tridimensional completo da região, incluindo as correntes de vento e os pontos cegos das torres de observação. Ela usou fios de algodão tingidos, de urucum escondidos entre as mechas, negras para marcar as áreas de areia, movediça no pântano,
O capitão Rodrigo, consumido pela paranoia, decidiu fazer uma última ronda surpresa. Ele não entrou com guardas. Ele entrou sozinho, em silêncio, tentando flagrar o feitiço. Ele encontrou Zaira terminando o último nó no cabelo de uma criança de 6 anos. O capitão parou, observando os dedos dela se moverem com uma rapidez que seus olhos não conseguiam acompanhar. Por que os dedos de uma escrava se movem como os de um general planejando uma batalha? Ele pensou. Ele arrancou a criança do colo de Zaira e passou a mão pesada sobre o penteado. Ele sentiu os relevos, os nós, as sementes escondidas. Por um segundo, o intelecto de Rodrigo quase alcançou a verdade. Ele sentiu que havia uma lógica ali. Ele sentiu que o cabelo não era cabelo, era informação. Mas o preconceito falou mais alto. Ele não podia aceitar que uma mulher que ele considerava propriedade fosse mais inteligente que ele. Ele empurrou a criança de volta e cuspiu no chão. Amanhã, depois do trabalho, eu vou raspar a cabeça de cada um de vocês. Quero ver onde o seu feitiço vai morar quando não tiverem mais cabelo. Zaira não respondeu. Ela apenas sorriu internamente. O capitão tinha acabado de dar a ela o motivo final para a fuga acontecer. Naquela mesma madrugada, não haveria amanhã para os senhores de engenho. O código estava completo, o mapa estava gravado e as sementes estavam prontas para encontrar a terra. Na escuridão da mata, o grupo de 50 pessoas avançava como um único organismo. Eles não usavam tochas. Eles caminhavam em fila indiana, cada um com a mão no ombro do outro. Mas o líder de cada pequeno grupo tinha a mão na cabeça da pessoa à frente. Eles liam o mapa pelo tato. Na escuridão absoluta da floresta tropical, onde os olhos são inúteis, os dedos liam o relevo das tranças de Zaira e das outras guias. Quando o capitão Rodrigo finalmente os alcançou no desfiladeiro, ele não viu apenas escravos fugindo. Ele viu um exército que se movia com uma coordenação impossível. No momento em que as tranças de pimenta de Zaira atingiram seus olhos, não foi apenas dor física que ele sentiu. Foi a percepção humilhante de que ele tinha sido derrotado por uma tecnologia que ele sempre desprezou. Ele caiu de joelhos, não pela pimenta, mas pelo peso da própria ignorância. Zaira nunca mais foi vista por homens brancos, mas sua assinatura está em todo lugar. Hoje, historiadores em universidades de Harvard e da Bahia estudam os padrões das tranças Nagoi e encontram semelhanças assustadoras com mapas topográficos da África Ocidental e do interior do Brasil. O que chamamos de penteado é, na verdade, um dos arquivos de dados mais antigos e resilientes da humanidade. A história de Zaira nos ensina que, enquanto houver criatividade, não existe prisão sem grade quebrável. Ela não usou pólvora. Ela usou queratina. Ela não usou tinta. Ela usou o próprio corpo. E a pergunta que fica para você, que assistiu até aqui, é: quais são as mensagens que estão escondidas diante dos seus olhos todos os dias e que você, por puro preconceito, ainda não aprendeu a ler? Zaira provou que a inteligência é a maior arma de libertação. E se eu te dissesse que esse código ainda é usado hoje, de formas que você nem imagina, para proteger comunidades inteiras? No próximo vídeo, vamos entrar no mundo dos símbolos ocultos na capoeira e como a dança era, na verdade, um treinamento de elite para assassinos de tiranos. Se essa jornada de 30 minutos mudou sua percepção sobre a história, se inscreve agora. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Até o próximo código.